Oi, telespectadores da TV Caravelas. Eu estou aqui hoje com o pastor Adriano, da Igreja Batista Nova Jerusalém, do bairro Betânia. Nós vamos conversar hoje a respeito do cristianismo e de religiões de maneira em geral. E vamos começar então. Adriano, essas questões que eu vou fazer são dúvidas, talvez são dúvidas minhas, mas também são dúvidas de muitos dos telespectadores, daqueles que conhecem e também daqueles que talvez conheçam um pouco a respeito do cristianismo da religião cristã, né? De uma forma geral. Ok. Então, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: eu tenho uma dúvida que é a questão da presença dos livros judaicos na Bíblia cristã. Certo? Nós sabemos que o judaísmo é uma religião diferente do cristianismo, certo? Mas por que existem esses livros judaicos na Bíblia cristã? Tá bom. E quais são as diferenças ou semelhanças entre o judaísmo e o cristianismo? Tá, ok. Vamos começar assim, bem lá no início, né? O povo de Israel, talvez a história mais famosa de todos é aquela história dos 10 mandamentos, né? O povo de Israel, escravo no Egito, passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho que se abriu e tal, e depois ali, para eles chegarem na terra de Canaã, que é a terra que seria prometida deles, eles passam 40 anos no deserto, caminhando ali. E ali, durante esse período, eles tiveram as leis de Deus, né? Os 10 mandamentos, não foram só as tábuas dos 10 mandamentos, mas também eles tiveram várias leis, que aí está registrado nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, e os judeus chamam de Torá, né? Isso. Nessas leis, né, os 10 mandamentos são leis universais, e até fazer uma propaganda, é a base jurídica praticamente do mundo hoje, né? Os 10 mandamentos. E as outras leis, eles tiveram leis na área, não só na área jurídica, né, de coisas civis, mas eles tiveram leis na área da saúde, para alimentação, para ter uma alimentação saudável, tiveram leis na área de enfermidades, tiveram leis até sanitárias, vamos dizer Coisas assim. bem específicas. Eram bem específicas, né? Tipo assim, era um povo que estava em formação e não tinha nada. Isso. Então, nesse momento, Deus vai colocando ao povo essas leis para o bem viver deles. Então, teve na área sanitária, tem uma lei que eu gosto de citar, até para o pessoal da igreja, que eu acho bem interessante. Era tipo assim, quando o soldado fosse para a guerra, ele ia levar a espada, o escudo e levar uma pá. Aí a pá era para quê? A pá era para ele enterrar os dejetos dele lá, que ele fizesse, porque então era tipo assim, era como se Deus falasse, ó, enquanto não tem vigilância sanitária aqui, para você cumpre essa lei, porque tipo assim, aquele aglomerado de soldados, e se fizesse as suas necessidades ali no meio do povo, daqui a pouco eles morriam de infecção mesmo antes da guerra, né? Então eles tinham leis ecológicas, né? Bem avançado. Hoje se fala muito de ecologia, mas lá atrás já tinha leis. Por exemplo, eles não podiam cortar árvores que não produzissem fruto. Aliás, eles tinham que, se eles fossem cortar a árvore, tinham que cortar a árvore que não produzisse fruto, né? Então, é uma lei ecológica. Então, durante todo esse tempo, essas leis que permearam o povo judeu, judaica, né? a civilização judaica. Então era um povo em formação, e depois que Jesus veio, né, a lei, ela foi a própria Bíblia ensina isso, que a lei foi uma espécie de mentor, de tutor até a chegada de Cristo. Então, quando Jesus veio, ele resumiu todos esses mandamentos em 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, qual a diferença, às vezes, do judaísmo para o cristianismo? Na verdade, a diferença do judaísmo para o cristianismo é que muitos judeus ainda não têm Jesus, não acreditam que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento, que são os livros.
Por que a Bíblia contém os livros dos judeus? Para a gente entender, né, o que Deus dá ali, além da formação do povo judeu, a gente também conhece Deus através do Antigo Testamento. Né? Então, a diferença basicamente do judaísmo para o cristianismo é essa. Muitos judeus, né, tem muitos judeus hoje que já mudaram o seu pensamento, mas muitos ainda acreditam que o Messias está para vir, né, e não acreditam que Jesus é o Messias. Entendo. E uma coisa interessante que aí nós vamos passar, talvez essa pergunta até não está muito no roteiro aqui, mas eu acho que essa leva a essa questão, que é a seguinte: os livros da Bíblia, depois em certo momento, acho que no século 3, 4, se não me engano, no Concílio de Nicéia, eu acho que parece que foi reforçado no Concílio de Trento, foram definidos os livros da Bíblia. Sim. Eu sei que, por exemplo, a Igreja Católica, ela não adota, parece que os mesmos livros, se não me engano, tem umas diferenças. Não sei se são 7 ou 8 livros. São 7 livros que tem... Que tem numa e não tem na outra. Não tem na outra. Aí, por que também o Lutero parece que ele usou outros livros que não iam no cristianismo, ou tirou, não sei bem. Eu queria saber a respeito disso. Qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Por que há essa diferença? Enfim. Tá, ok. Essa compilação a Bíblia protestante, ela tem 66 livros, e a Bíblia de tradução católica, ela tem 7 livros a mais. Nós falamos que os livros, eles são inspirados por Deus, né? A gente olha isso. O que acontece? Os 7 livros a mais... Houve critérios diferentes para essas definições, certo? O evangélico, né? Sim, sim. O que acontece? Tem muitos outros livros que são até atribuídos aos apóstolos e tal, e não entraram nesse 66. Né? A igreja, na época, resolveu usar aqueles escritos mesmo que eram dos apóstolos da época e os livros do Antigo Testamento. Os 7 livros a mais têm alguns problemas em questão que a gente fala de inspiração, mas tem livros ali, vou falar assim, que às vezes a pessoa tem ideia assim, o livro é mentiroso. Por exemplo, temos ali livro de Macabeus, que conta a história da família Macabeus numa época de resistência. É um livro histórico. Aquilo dali, a história que tem em Macabeus, ela aconteceu realmente. Agora, tem livro ali que não é inspirado. No final do livro, por exemplo, assim, se tiver alguma coisa errada, vocês perdoem esse humilde escritor, né? O livro de Tobias, por exemplo. Então, a questão ali foi mais questão de inspiração, né? Então, os 66 livros compilados, eles, em toda a Bíblia, alguma coisa é citada entre eles. E esses 7 livros, eles não são citados em outros textos da Bíblia. Né? Então, a Bíblia toda, ela sempre tem uma citação de algum outro livro, e esses 7 livros, eles não, em resumo, né, eles não são citados em nenhum momento durante todos os escritos da Bíblia. Né? Então, por isso que eles ficaram de fora. No século, agora vamos tentar marcar diferenças e semelhanças, já puxando por esse assunto, entre o catolicismo e a igreja evangélica, certo? O Lutero, que reformou, né, o primeiro que traduziu, né, a Bíblia para um idioma moderno, ele era católico até certo ponto. Sim, e insatisfeito com determinadas passagens ou da doutrina, ou de hábitos mesmo gerados por costumes viciosos da Igreja Católica, ele procurou então ele fez essa reforma, certo, da Igreja. Em que consistiu, em que consistiu historicamente e de maneira doutrinária essa reforma evangélica, além disso que a gente falou a respeito dos livros, da diferença dos livros? Sim. No contexto da época de Lutero, já existia essa questão deles fazerem as teses, né? Colocar as teses em debate. A igreja já tinha esse hábito. Só que a igreja da época,
ela era, o que vamos dizer? Ela era muito fechada. Por exemplo, o que é relatado que as missas eram feitas em latim, quer dizer, numa língua que o pessoal que estava lá não entendia, né? O povo não tinha acesso à Bíblia também, na língua, né? Por isso que Lutero traduziu para a linguagem do povo. E tinha mais algumas outras coisas que estavam causando mal-estar no meio da população, né? Cobrança de indulgência, né? Se você quer ter um lugar no céu, cobrança de indulgência. Então ele fez essas 95 teses rebatendo todas essas práticas que tinham na época. Na verdade, a intenção de Lutero não era dividir a igreja, era reformar a igreja. Essas práticas estão erradas, né? Então, a partir daí, ele traduz a Bíblia para a linguagem do povo. E a reforma protestante, ele prega contra a cobrança de indulgências, né? Ele prega também que o culto, né, a celebração, ela tinha que ser numa linguagem que a pessoa pudesse entender, e ler a Bíblia, todo mundo podia ter acesso à Bíblia, uma coisa que não era para todos. E a reforma, ela também trouxe alguns benefícios, por exemplo, em outras áreas também, além da religiosa. Esse sistema que nós temos hoje de escola pública, ele começou com Lutero, porque a educação era uma coisa restrita, né, a quem tinha dinheiro. E Lutero, ele começou a implantar também escola para que os camponeses pudessem aprender a ler, escrever, né? Então também é um benefício, uma herança que nós tivemos aí com a reforma. Lá na França, a gente teve o João Calvino, né? O pessoal fala muito do calvinismo. O João Calvino também deu muita contribuição na área da política, né? Lá ele administrou uma cidade, e até hoje tem até um livro que é usado em faculdade de administração, que fala sobre as áreas que Calvino administrou, e foi um modelo até para qualquer administrador público aí que estiver assistindo o programa, né? É bom olhar até o exemplo de João Calvino. Então, a reforma trouxe essas mudanças, não só dentro da área eclesiástica, mas também para toda a sociedade, que eles acreditavam que Deus tinha que mudar o ser humano por inteiro, né? A palavra que talvez marque a vivência cristã, né, diferente a outras religiões, por exemplo, a religiosidade grega, que, de certa forma, quando o cristianismo ficou popular em Roma, a religiosidade da época era uma religiosidade pagã, que eles chamam, né, a religiosidade grega. E o cristianismo, ele traz uma novidade, que para mim essa é assim, a grande diferença, que é a palavra, que é o conceito, a palavra, a vivência. O conceito, não sei se seria conceito, né? Uma coisa que você tem que viver, ela não... Enfim, a palavra fé, certo? Que inclusive o nome do seu programa é... Não, o meu é Propósitos de Vida. Propósitos de Vida. Tem não? É o do diácono, que parece que é palavra Fé e Vida, né? Fé e Vida. Fé e Vida. Aproveitando e fazendo propaganda dos outros programas. Então, o que significa essa palavra fé? O que é essa vivência da fé? Tá. A fé é a confiança, né? No caso do cristianismo, a fé, ela é a base do relacionamento entre, vamos dizer, entre Deus e entre as pessoas, né? Por exemplo, entre as pessoas, quando a gente se casa, né, você está dizendo que você está declarando o seu amor, o seu sentimento para outra pessoa. Se você, por acaso, se o camarada, por acaso, vamos falar no popular aí, ele pula o muro, ele salta as cercas, ele trai a mulher, ele está quebrando essa regra, esse contrato, né? Ele está agindo de má fé, vamos dizer assim. Se a gente colocar numa empresa, por exemplo, se você está fechando com um cliente seu um negócio, você está falando que vocês vão cumprir o acordo que está sendo feito, né? De prestar um serviço e ele de pagar. E quando alguém não cumpre aquilo, a gente fala que a pessoa está agindo de má fé. No cristianismo, essa é a base é a base do nosso relacionamento de confiança. Então, a fé, vou falar de uma maneira assim, meio pedagógica, ela, com Deus, né, ela depende de conhecimento,
né? Primeiro a gente tem que conhecer a Deus, e a gente conhece Deus através de quê? Através da palavra que Ele deixou, da Bíblia, né? Dos escritos que estão ali. A gente conhece a Deus através dela. E também, vamos dizer, através até da natureza, né? Que, como diz os Salmos, os céus declaram a glória de Deus, né? Então, a gente olha ao redor, a gente vê a assinatura de um Criador ali. Então, a primeira parte da nossa fé é conhecer que existe um Deus. E depois tem a parte do consentimento, né? Que é como se você estivesse assinando um contrato com Ele, né? Você me conhece, você sabe que eu existo, o que você vai fazer a partir de agora? Então, é a parte desse momento que eu quero servir a esse Deus. E a parte da confiança, né? Que eu vou colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido com Ele. Então, basicamente, a fé é isso, é você crer e confiar em Deus, você deixar a sua vida nas mãos dEle. Entendo. Agora vamos para talvez umas perguntas mais polêmicas. E que talvez aí a gente entra um pouco também em discussões mais para o lado da filosofia, não sei. Porque o Papa, né, o Papa católico, ultimamente, ele falou que ele acha que o Big Bang, a teoria do Big Bang está certa. Então, o que eu veio perguntar, até é uma pergunta que não sei se gera constrangimento, eu acho que não. Não. É possível conciliar fé e ciência, né? Durante toda a história do pensamento, teve cientistas religiosos, houveram padres cientistas, né? Pastores cientistas. O Vaticano tem cientistas lá mesmo, lá dentro, né? Que trabalham para eles. O que você acha dessa conciliação entre fé e ciência? É possível eu acreditar que a teoria do Big Bang é realmente a teoria que explica a origem do universo e, ao mesmo tempo, ser um religioso, fervoroso, enfim? Tá. A teoria do Big Bang, ela... Ou outra teoria que explique, né, a origem do universo. Para começar, é uma teoria, né? É uma teoria. E tudo, como tudo na ciência, é baseado em teoria. Mas assim, eu fui dar uma olhada, né? Inclusive até ontem faleceu o Steve Hawking. Stephen Hawking, né? O famoso cientista. Mas a teoria do Big Bang, ela divide até mesmo os cientistas. Sim, porque se você falar que tudo surgiu de uma explosão, você tem que acreditar que alguém acendeu esse pavio para poder causar essa explosão. Então, muitos cientistas ficam incomodados com essa questão de que existe alguém que acendeu o pavio. A outra é você tentar explicar que do nada surgiu alguma coisa, nada não pode criar alguma coisa, né? É um outro problema. Então, mas eu acredito, né? Tem até uma piadinha que se faz assim, que tipo assim, o que Moisés conhecia que o Einstein não conhecia? É que tudo teve um começo. Essa é uma piada. Moisés escreveu o Gênesis, então ele fala, né, o princípio de todas as coisas. Nós acreditamos que tudo teve um começo, né? Teve um Criador e teve um começo. A outra parte da sua pergunta, que é ciência e religião, né? Pode viver junto. Pode viver junto, né? Não existe dificuldade. Por exemplo, se eu preciso fazer uma cirurgia, é um cientista que vai fazer uma cirurgia em mim. É um médico, né, de uma área. Assim, se eu estou passando mal, eu vou procurar um médico. Eu não tenho restrição, né? A gente fala às vezes, Deus cura, Deus cura. Quando a coisa está além da ciência, quando é da vontade dele, aí é uma série de fatores, aí é uma coisa para outro programa. Mas a gente vai procurar médico, né? A gente procura, toma remédio de farmacêutico de pessoas, a gente usa coisas da ciência. O problema com a ciência, às vezes, na verdade, é a ciência em relação a nós, cristãos, porque, primeiro, a ciência ela não responde tudo, ela não responde todas as coisas. Então, quando a pessoa coloca que a ciência tem que responder todas as questões,
ele está criando uma religião também. Né? Ele está colocando a fé dele na ciência. E a ciência ela não responde todas as coisas. Por exemplo, a ciência ela pode explicar por que um camarada mata o outro. Né? Ela pode pesquisar e chegar a uma conclusão. Psicanalítica. Isso. Ela pode explicar o porquê. Mas a questão da ética não é do âmbito da ciência. Na verdade, a ética... Ele não deveria ter feito, né? Se deveria ter feito, se não deveria, isso a ciência não vai te responder. Né? Porque é a ética que rege a ciência. Né? Nós temos aí a bioética. Então, nesses âmbitos, assim. Então, a ciência, ela não responde tudo, até dentro da filosofia, né? Dentro da teologia, a ciência não responde tudo. Então, quando você coloca tudo nas costas da ciência, aí você vai ter muitos problemas. Como se, de certa forma, cada um estivesse tratando de uma questão. A religião está tratando de questões que a ciência não vai tratar, né? Não vai tratar. Assim como o contrário, talvez, né? Então, a última questão, que é o seguinte, que às vezes eu fico incomodado, quando eu já frequentei algumas igrejas, até tenho frequentado mais recentemente uma igreja evangélica, que é a questão da religiosidade correta, sabe? Então, assim, porque a história passa, né? E vão surgindo religiões, né? O cristianismo não existia, de certa forma, antes de Cristo, né? Então, havia na Grécia a religião grega, lá na Índia tem o hinduísmo, o budismo, no Japão, na China, mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, não, essas outras religiões não são religiosidades corretas, ou até filósofos cristãos falando que, na verdade, elas estão no caminho da religiosidade correta, mas que o cristianismo seria o grande finale da religiosidade, enfim, o espírito totalmente consciente de si mesmo, Hegel fala assim, se daria no cristianismo, né? Assim, a vivência religiosa mais perfeita. O que você acha a respeito disso? Tá. Essa é uma pergunta, essa é uma pergunta complicada de responder. Mas assim, vamos falar assim, o cristianismo, de certa forma, ele surgiu depois de Cristo. Aí entra talvez a primeira pergunta do programa, né? Desde lá relatado no Gênesis, na criação do mundo, desde o jardim do Éden, tudo já apontava para a chegada de Cristo. Quer dizer, então, esse anúncio do Messias, para vir resgatar a humanidade, ela já é bem antiga, é no início de todas as coisas. Quando Deus formou o primeiro casal e deixou no jardim do Éden, eles tinham o livre-arbítrio, né? Aquilo que nós falamos sobre fé. Ou você me serve, ou você não me serve, mas eu não vou obrigar. Então, eles tinham uma única proibição, que era a árvore do conhecimento, que não era para se alimentar daquela árvore, do bem e do mal. Então, quando o casal desobedece a Deus, o homem tinha sido criado para ser eterno, o homem passa como castigo a ter a morte. Né? Então, a partir dali, Deus já anunciou ali que não haveria Cristo se não houvesse o pecado original. Olha, aí vamos lá. Cristo ele estava desde o princípio, né? Entra na questão da Trindade. Jesus, desde a fundação do mundo, Jesus estava ali. Mas o Cristo encarnado em forma humana, não haveria necessidade de ter vindo à Terra se não fosse pelo erro pelas consequências daquilo. Então Cristo veio para desfazer esse mal-entendido. Ele veio e ensinou o amor, ensinou que ele é a verdade, que liberta, e morreu e foi crucificado. Então ele veio para nos resgatar através do seu sacrifício e dos seus ensinamentos. E o que diferencia o cristianismo de outras religiões, eu estou vendo que o tempo está acabando ali. Não, mas vou falar assim de forma bem resumida. O que diferencia o cristianismo é, por exemplo, quando você vai a Jerusalém em turismo, tem um túmulo lá e uma fila enorme para aquele túmulo, para fazer uma visita onde eles falam que Jesus ficou enterrado, né? E o povo faz uma fila para ver um túmulo vazio. Então, assim, o que diferencia o cristianismo de outras religiões é que Jesus ressuscitou.
Isso daí nós cremos que ele ressuscitou, né? E ele subiu aos céus. E isso, as evidências, a forma que os apóstolos eram pessoas medrosas antes da sua crucificação e depois se tornaram pregadores impetuosos, assim, destemidos e dispostos até morrer por uma causa, né? Então, tudo isso mostra que aconteceu algo sobrenatural, né? Que no caso aí foi a ressurreição de Cristo. Então, das outras religiões, a nossa, o cristianismo, eu nem gosto de falar que o cristianismo é uma religião, mas assim, Jesus ressuscitou, né? Esse é o diferencial. E a vivência cristã depende basicamente nessa crença, na fé. Na fé, nessa confiança. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Isso. Eu estive aqui com o pastor Adriano no Filosofia em Questão. Muito obrigado, Adriano, pela paciência, pela disponibilidade do seu tempo. Voltamos na próxima quinta-feira, se tudo der certo. Obrigado, até a próxima.